Pai do Senhor, meu irmão, Evanilson Davi aqui no canal Chega Mais Perto, para a honra e glória do Senhor Jesus, não é isso? Meus amados, e hoje chegaremos mais perto da Palavra de Deus, não é isso? Que está escrita no livro de Esther, tá? Antes, uma breve oração, uma rápida oração, não é? Senhor, amado Pai, que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, com o entendimento e com aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações através dessa mensagem. Amém. Meus amados, então vamos lendo aqui. O versículo de hoje vai estar em Esther, capítulo 4, capítulo 4, versículo 16. Está escrito da seguinte forma: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Muito interessante esse versículo. Vejam só, vamos entender um pouco do contexto do livro de Esther, da história de Esther, do que acontecia, por que houve essa necessidade, né? Nós sabemos que os judeus são um povo perseguido desde a sua existência. Os hebreus depois se tornaram judeus, hoje israelitas, né? Mas esse povo é perseguido desde o início de tudo, desde o início daquilo que a gente percebe, consegue definir como comunidades, como nações. Israel é perseguido desde sempre, né? O povo israelense é perseguido. Prova disso é de que boa parte de nós, nordestinos, aqui somos descendentes de judeus. Foi feita a árvore genealógica por meus primos, a gente acreditando que seríamos descendentes de europeus e índios, né? Acabamos descobrindo de que a nossa maior descendência é judia. Nossa maior descendência vem de lá, de Israel. Enfim, só uma curiosidade. Quis dizer isso por quê? Porque se houve necessidade dos judeus virem para cá, para o Brasil, né, fugidos, porque havia perseguição. Entende? Assim como houve em todos os lugares do mundo, houve perseguição por eles, não é isso? Houve perseguição contra eles, e desde sempre, desde a existência deles, o inimigo tenta destruir esse povo. Um deles era Perdão, eu não vou falar o nome aqui errado, mas era um dos associados, braço direito do marido de Esther. O marido de Esther era o rei daquela época, Xerxes, Artaxerxes. Não aquele do filme, mas tinha parentesco com ele, tá? Tinha parentesco sim, porque os reis recebiam nomes assim, né? Xerxes 1, Xerxes 2, Xerxes 3, essas coisas. Enfim, mais outra curiosidade. E então havia uma perseguição de... Não era Naamã, perdão, o nome dele fugiu agora da mente, mas tudo bem. O braço direito do rei. Ele tinha tudo o que queria do rei, porque era um conselheiro. E aí todo pedido que ele fazia ao rei se dirigindo, ele conseguia. Em um momento ele se revoltou contra o pai de Esther, o pai adotivo, que era consanguíneo, de sangue era primo dela, mas foi o pai quem criou, foi o criador dela, quem criou, então seu pai, né? Os pais de Esther haviam morrido antes, e aí o primo do pai dela, né, a criou, Mordecai, o nome dele, né? E aí, o Mordecai, ele tinha os princípios básicos, não cristãos, mas bíblicos de Deus, porque naquela época Cristo não havia vindo ainda.
Ele tinha os princípios e mantinha, ele não dobrava o seu joelho diante de outro rei, diante de outro Deus, na verdade. Para ele, dobrar os joelhos era uma adoração, e a adoração somente para Deus. E aí, em certo momento, esse cara, o braço direito do rei, entrou no lugar e queria que Mordecai se curvasse igual todos os outros. Mordecai não se curvou. Não se curvou diante dele. Somente se curvaria diante de Deus. Diante de Deus. Isso gerou um ódio muito grande nesse cara, né? E aí ele chegou ao rei e pediu, disse, olha, eu quero fazer um pedido, rei. E aí ele, claro, tudo que quiseres, porque boas coisas das conquistas que eu tenho foi através dos teus conselhos, então o que quiseres, terás. E aí ele disse assim, o seguinte, ele disse, Amã, eu acho que o nome dele era Amã. Ele disse o seguinte, quero matar todos os judeus, todos os povos, todos os descendentes de judeus, todo o povo judeu que vive aqui nessa região onde o Senhor controla. E aí, aquilo naquela época, para hoje, genocídio, aquela coisa toda, para hoje é uma coisa difícil da gente pensar, né? De que vai matar um povo inteiro por causa de ter raiva de um, entende? Mas naquela época existia, então a gente só entende e pronto, só aceita, não é isso? Na verdade, só aceita. Naquela época existia isso, e aí o rei disse, faça, segundo a sua vontade, pode fazer. Então tudo bem, né? E aí Amã decidiu fazer isso. Ele disse, vou exterminar todos os judeus. Só que havia um problema para o rei, principalmente. O rei havia se apaixonado por Ester, de tal forma que amava muito a sua esposa. Mas ele não sabia, o rei não sabia que Ester era o quê? Judia. E que Amã pediu para exterminar todo o povo judeu. Entendem isso? A confusão que se gerou. Ester, sabendo disso, de que ele desejava matar todo o povo judeu por ódio, porque pela presença de um que não se curvava a outra pessoa, porque seria como Deus, ele imaginou que todo judeu seria isso, insubmisso. E aí decidiu matar todo o povo judeu, né? Por causa do pai de Ester, que fez correto, que fez certo. Entendem? Então, Ester, havia também uma proibição de qualquer pessoa para chegar à presença do rei, inclusive a sua esposa. Não podia chegar à presença do rei, a não ser que estivesse no salão, de algum modo lá, e o rei estendesse o seu cetro para aquela pessoa, independente de quem fosse, até a esposa. Né? Estendesse o cetro, então aquela pessoa iria à presença do rei. Caso contrário, a punição seria a morte. Se alguém entrasse na presença do rei sem a permissão dele, sem o convite dele, teria como punição morte. Né? O que aconteceria com Ester? Ela fala aqui, não é isso? Na última parte do versículo. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei, porque era contra a lei ela falar com o rei de forma direta. Ela ia buscar o rei, sem falar antes com as pessoas. Um deles, Amã. Né? E se eu tiver de morrer, morrerei. Pronto. Por quê? Aqui Ester está no extremo, numa situação de extremidade. Né? Isso, todo o povo hebreu, todo o povo judeu, hoje israelita, vai morrer. Iria morrer assassinado, iria haver um genocídio. Entre esse povo ela estava, mas ela é a exceção do rei. Seria uma complicação o rei ir contra a sua própria palavra, porque ele já tinha dado decreto permissivo para que Amã matasse todo o povo, não é isso? Enfim, uma confusão atrás de confusão. A questão é que Ester não poderia falar com o rei de forma direta. Então o que ela fez? Pediu a todos os que estavam com ela, a todos os judeus, que fizessem um jejum. Um jejum em oferecimento a Deus, para que Deus visse a situação deles. Um clamor, não é isso? Um jejum é um pedido direto a Deus. Quando a gente faz isso, nós temos intenção de receber favores diretos do grandíssimo Rei de Deus. Ester fez isso.
fez um jejum de 3 dias. Pediu a toda a nação israelita que fizesse isso também, judia que fizesse isso também. Eles o fizeram, para comover primeiro o coração de Deus. E que Deus fizesse sobre a terra, sobre aquele povo, a justiça que era necessária. E protegesse o povo dela. Ela fez o sacrifício. Ela pediu que o povo fizesse um sacrifício. E aí foi falar com o rei, o que não era permitido. Ela entrou ao salão, imagine que o rei estava lá em cima, né? Na sua poltrona em cima. Ela entrou no salão, e aí se o rei não estendesse o cetro para puxá-la, ela seria executada ali mesmo sendo sua esposa. Ela seria morta ali mesmo. E aí por isso ela disse, se eu tiver de morrer, morrerei. Já não havia muita opção para ela. Ela seria morta por ser judia, não é? Já não veria toda sua família ser morta, veria todo o seu povo ser morto. Então ela disse, se eu tiver de ser morta, por descumprir a lei, vou fazer. E aí fez o jejum antes de que tomasse essa atitude, de que entrasse à presença do rei, e fez esse jejum para comover o coração de Deus. Deus comoveu o coração de quem? Do rei Xerxes. Deus comoveu o coração dele, ele estendeu o cetro para que ela sobrevivesse. Para que ela viesse à presença dele, fosse permitida a presença dele, então ali ela já não estaria morta. Como o rei achava ela muito linda, tinha uma paixão muito grande por ela, respeitosa, uma mulher de valor, no momento lá, na mesa onde estava o rei, Esther, que havia sido aceita naquele momento, Amã, que era uma pessoa já costumeira à mesa do rei, ele diz, diz a Esther, pede-me o que quiseres e eu te darei. E ela diz, se refere a ele com muito respeito, Senhor, né? Peço-te que livre o meu povo das garras de Amã, pois este decidiu que mataria todo o meu povo, todos os israelitas, inclusive o meu pai, Mordecai, e eu te peço humildemente, se a tua rainha for digna disso, curvada diante dele, não de joelhos, acredito, penso eu, mas curvada, sim. Peço-te que tenha piedade de todo o meu povo. E contou toda a trama que Amã tinha feito contra o povo dela, na presença dele, na presença de Amã. Quando o rei soube disso, soube de toda a história de que não havia motivo justo para matar uma nação inteira, então ele determinou ali na mesa, disse, teu pedido será concedido, será feito como me pedistes. E acrescentado, Amã, sua esposa e todos os seus filhos serão enforcados, serão mortos. 10 filhos ele tinha. Assim fez. Assim Deus salvou. O Evanilson contou a história aí. Uma história, qual é a moral agora dessa história? Meus amados, a moral é de que há situações extremas, onde Deus diz, aqui somente eu posso fazer. Onde Deus nos diz, aqui somente eu posso cuidar, aqui somente eu posso te livrar. E você vai fazer uma parte, vai fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Ore a Deus. Jejue, peça, para que eu possa fazer o quê? O milagre. Porque eu sou o Deus do impossível. Era impossível os hebreus se livrarem daquele holocausto ali. Era impossível, mas eles se livraram. Porque Deus os livrou a pedido deles. Eles pediram a Deus com muita humildade, entregando a sua carne, não é isso? Sacrificando a sua carne para que Deus os ouvisse, para que Deus fizesse o favor a eles, fizesse a salvação. É como se Deus estivesse dizendo aquele ditado muito famoso, faz por ti e eu te ajudarei. Faz o sacrifício, sacrifica a tua carne para que o Espírito venha, para que eu faça. E eu vou fazer. E eu o farei. Porque há situações em que nós temos que fazer.
Nós devemos fazer. Nós temos que ir lá, resolver, nós temos que fazer a nossa parte. E há situações em que nada podemos fazer. Nós devemos saber distinguir, definir qual é qual. E aí, dessas situações que nada conseguiremos fazer, que nada poderemos fazer, devemos dizer, Senhor, é Tu. É o Senhor quem pode. É o Senhor o único que pode. E eu te peço, eu te imploro que o Senhor faça. Caso contrário, perderei a minha vida. Caso contrário, morrerei. Se o Senhor não o fizer. Há situações em que nós vivemos que chegam a esse ponto, principalmente na vida dos cristãos. Se chegou a esse ponto, então a única coisa que você pode fazer é peça a Deus. Depois irei falar com o rei. Fala ela, né? Mesmo, ainda que seja contra a lei, se estiver de morrer, morrerei. São as situações em que não temos mais nada a fazer. Devemos entregar a Deus com os jejuns, com orações e aguardar o seu favor. Aguardar a libertação que Ele nos terá. Entendem, meus amados? A mensagem de Deus para nós hoje é essa, né? Que Ele nos traz falando de Esther. Falando de Esther. Deus nos diz, o impossível é comigo. Clama e eu vou te ouvir. Eu vou te salvar. Vou salvar a tu e ao teu povo também. Tá? Meus amados, a palavra de Deus hoje para nós é essa, tá? Como título, não falei no início, mas como título podemos dizer, dependência de Deus. Dependa de Deus. Quanto mais alto o nível do cristão, mais altas são as coisas que ele passa e vai até chegar a níveis assim, de dependência de Deus. Depender única e exclusivamente de Deus. E que o Senhor o faça. Tá? É isso, meus amados. Que o Senhor esteja convosco para sempre. Amém. Paz do Senhor.